Neste vídeo vamos comparar 5 empresas de energia elétrica, todas grandes conhecidas do público em geral, empresas de grande porte da bolsa que possuem um histórico de pagamento de dividendos e uma certa previsibilidade nos resultados. Enfim, você não vai ficar milionário investindo em empresas desse setor, mas elas podem ser boas opções para gerar dividendos em sua carteira e permitir um crescimento orgânico do seu patrimônio. Vamos analisar os dados das 5 empresas selecionadas e, ao final, vamos avaliar os pontos positivos e negativos de cada uma delas. E vou emitir a minha opinião sobre qual ação eu escolheria nesse momento, dentre as 5 opções. Inclusive, é uma ação que eu tenho em carteira e que tem me trazido bons resultados. Lembrando que essa não é nenhuma recomendação de investimento. Vamos começar falando um pouco da estrutura acionária das empresas. A primeira, Eletrobras, que passou pelo recente processo de privatização, fazendo com que o governo federal deixasse de ter mais de 50% das ações ordinárias. Tanto para as ordinárias quanto para as preferenciais, tem um grande volume de ações em circulação nesse momento no mercado. A CPFL não há participação relevante governamental, mas, em compensação, 63% das ações estão em posse de uma empresa estatal chinesa da área de energia. O percentual de ações em circulação é relativamente menor. A CEMIG tem o controle do governo estadual de Minas Gerais, que detém mais de 50% das ações ordinárias. Em compensação, no caso das ações preferenciais, há um grande volume em negociação na bolsa. A ENGIE possui 69% das ações de posse da sua controladora, uma filial da empresa francesa da área de energia. Nesse sentido, a estrutura da CPFL e da ENGIE é muito similar, só que uma controlada por chineses e a outra por franceses. A Copel tem grande participação das ações ordinárias com o governo estadual do Paraná. Em compensação, tem grande volume de ações preferenciais em circulação na bolsa. É uma estrutura similar ao da CEMIG. Agora vamos fazer uma breve comparação do porte das estruturas das empresas. Para isso, eu vou pegar uma métrica de cada área de operação da empresa: a capacidade total de geração instalada, a RAP, receita anual permitida, para se ter uma ideia do tamanho da área de transmissão, e o número de clientes finais para se ter uma ideia do mercado onde a distribuição da empresa está inserido. A Eletrobras é a maior geradora e maior transmissora do país. Isso fica claro quando vemos o seu porte em comparação às outras. A CPFL tem menor área de geração das 5 empresas selecionadas e também uma área de transmissão de menor porte. Em compensação, a área de distribuição da CPFL é a maior do grupo. A CEMIG é uma empresa que atua bem distribuída em 3 áreas. Possui mais geração do que a CPFL, em compensação tem a segunda maior transmissão do grupo e o segundo maior número de clientes na área de distribuição. A ENGIE é focada na área de geração, sendo a segunda maior geradora desse grupo. E a Copel possui mais geração que a CEMIG, mas menor área de transmissão e distribuição. Agora vamos abrir os números financeiros da empresa e começar a ter uma visão mais completa do porte de cada uma. Todas tiveram aumento das receitas nos últimos 4 anos, como podemos ver pelas linhas desse gráfico. Eletrobras e CPFL possuem o mesmo patamar de receitas no primeiro trimestre de cada ano, seguido pela CEMIG e depois, em uma outra escala, Copel e ENGIE como última colocada. Comparando o EBITDA nas colunas do gráfico, percebemos um efeito interessante. Apesar de Eletrobras e CPFL apresentarem a mesma receita, o EBITDA da Eletrobras era bem maior, devido ao seu foco em geração e transmissão, que acaba sendo mais eficiente que a distribuição.
mas a CPFL tem aumentado o EBITDA e se aproximado da Eletrobras. Vamos ver se com a privatização em breve conseguimos identificar melhor eficiência na Eletrobras. A CEMIG quase empata com a ENGIE em termos de EBITDA, ou seja, maior parte da receita da ENGIE se transforma em EBITDA, além também devido a essa maior eficiência, já que a ENGIE é só uma geradora praticamente. A Copel apresenta o menor EBITDA do conjunto todo. Falando de lucro agora, a Eletrobras apresentou o maior lucro do primeiro trimestre de 2022, mas percebemos que a CPFL apresentou os resultados mais constantes. A ENGIE também possui essa característica de estabilidade. Nesse ponto, me parece fazer sentido o fato de serem estatais, né? Tanto a CEMIG quanto a Copel, né? Faz com que essa variação de resultados entre anos acaba sendo muito mais variável, né, do que empresas privadas. Agora vamos falar do principal foco para quem adquire esse tipo de ação, que é o pagamento de dividendos. Não são ações com grande crescimento, mas são setores relativamente estáveis e essenciais para a economia, sendo essa opção interessante dentro de uma carteira de pagamento de dividendos. Avaliando os lucros anuais por ação e os proventos pagos a cada ano nas barras desses gráficos, chama atenção o resultado anual do lucro da Eletrobras, que veio decrescente nos últimos anos. Em termos de proventos pagos, quase todos tiveram aumento dos proventos nos anos de 2020 e 2021. Partindo agora para o dividend yield, que além dos proventos pagos leva em consideração o valor das ações, tivemos Copel e CPFL com resultados muito bons em 2021. CEMIG e ENGIE ainda assim chegaram a patamares de quase 10%, e atrás vem a Eletrobras, e vale a observação que a Eletrobras a gente está olhando a ação ordinária. Mas, de modo geral, o setor como um todo apresentou bons resultados. Um ponto de preocupação para esse tipo de empresa é em relação à sua dívida. E aqui temos dois grupos de empresas, as que aumentaram a sua dívida líquida, que são a CPFL e a ENGIE, e as demais reduziram a sua dívida líquida no período. Em termos de alavancagem, somente a ENGIE ficou estável, as demais, com o aumento do EBITDA, conseguiram reduzir a alavancagem, e todas estão abaixo aí de uma faixa de 2,5 vezes. Falando do patrimônio líquido, é impressionante como o patrimônio líquido da Eletrobras é uma ordem de grandeza muito maior do que as demais dessa comparação. CEMIG e Copel praticamente empatadas, seguidas de perto pela CPFL. Mas, de modo geral, podemos ver um patrimônio crescente em todas as empresas nesse período considerado. E vamos falar agora da relação PL, preço por lucro. ENGIE e Eletrobras estão com essa relação acima de 10 vezes, historicamente alta em relação aos seus respectivos históricos. A CPFL vem em seguida, mas a relação veio caindo nos últimos anos e está em um patamar que pode ser considerado mais baixo aí, comparando com o seu histórico. E Copel e CEMIG estão em valores próximos e alinhados, cada um com seu histórico. Falando agora de valor intrínseco calculado pela fórmula de Graham, CEMIG e Copel estão em condições similares, amarelo e rosa no gráfico. As outras se encontram bem mais próximas do valor intrínseco. Observamos que a Eletrobras, que o seu valor intrínseco veio caindo ao longo dos últimos anos. Fica um ponto de atenção e acompanhar agora o desempenho da empresa depois desse processo de privatização. Provavelmente deve aumentar aí a sua eficiência e, consequentemente, isso se refletir no lucro e no preço da ação. Nesta tabela, vamos ver os números de cada empresa, elegendo o que representa o melhor cenário em cada comparativo.
Começando pelo Dividend Yield, Copel e CPFL apresentam resultados impressionantes, indo à melhor posição para a CPFL. Vale destacar também que a CEMIG apresentou um bom número. A relação PEL, a vencedora é a Copel, que apresenta esse valor em menor patamar. Já a relação P por EBIT apresenta um empate entre Copel e CEMIG. A relação preço por vendas, PSR, a CEMIG vence novamente. E por fim, a relação P por VP apresenta a Copel em melhor situação. Por esses indicadores, e todos eles envolvem o preço da ação, podemos dizer que a Copel se saiu melhor, seguido de CEMIG e CPFL, com especialmente seu bom resultado em dividend yield. Agora, falando de alavancagem, a melhor situação está na CEMIG, seguido por Copel e Eletrobras. O crescimento das receitas nos últimos 5 anos foi maior na CPFL, seguido pela ENGIE. Em termos de margens, a margem EBIT da ENGIE saiu melhor, mas a margem líquida da Copel foi a que apresentou o melhor resultado. O ROI da CPFL se apresentou melhor, mas o ROIC da CEMIG foi melhor, mostrando maior retorno em relação ao capital investido da empresa. Este gráfico representa um resumo das projeções das ações. A Eletrobras apresenta maior dispersão das estimativas, principalmente aí pelo processo recente de privatização. Mas, de modo geral, todas as médias das projeções estão acima dos valores atuais das ações, indicando valorização, mesmo que proporcionalmente algumas bem pequenas, como é o caso da Copel. E agora vamos falar dos pontos positivos e negativos de cada uma das empresas e, ao final, mostrar a minha opinião qual seria a melhor empresa nesse momento para se fazer investimento. Lembrando que não é uma recomendação, é apenas opinião pessoal sobre o investimento. Os pontos positivos: a Eletrobras é a maior empresa, ela tem grandes ativos, é a empresa de maior porte, passou por um processo de privatização recente que deve trazer melhorias e maior agilidade nos processos internos da companhia, portanto é esperado aí um futuro resultado aí interessante para a empresa. A CPFL, ela tem o maior número de clientes e apresentou bons resultados recentes aí, dividendos bastante interessantes. A CEMIG é a empresa que apresenta a menor dívida no momento, ela tem dividend yield crescente nos últimos anos e nos indicadores de preço ela está apresentando aí, ela não é a campeã, né, mas fica bem próxima ali da Copel, apresentando boas relações de preço, né, em vários indicadores que a gente viu. A ENGIE tem o foco, a sua força é no seu core business, que é a área de geração, então ela é toda concentrada nessa área, né? E é uma força aí que a empresa tem. A Copel, ela tem os melhores indicadores de preço e apresentou aí bom dividend yield recentemente. Agora, os pontos negativos das empresas, a Eletrobras, ela está no momento com alguns indicadores de preço não estão interessantes, tanto é que ela não ficou em primeiro lugar em nenhum deles, né? E é a que apresenta o menor dividend yield do conjunto. A CPFL, ela tem um controle estatal chinês, né? Então, é uma posição relevante nas ações, né? Pode trazer algum nível de preocupação com o investidor, até por conta aí de eventualidades de boicotes ou coisas do tipo, né, a depender aí do desenvolver da geopolítica mundial. E ela tem a menor margem líquida das empresas escolhidas. O ponto negativo da CEMIG, ela é uma estatal, né, está no controle ali do governo de Minas Gerais e fica podendo sofrer aí ingerências, né, eventuais. A ENGIE, ela tem o menor patamar de lucros e patrimônio líquido das empresas e ela tem uma dívida crescente por conta até dos investimentos que ela tem feito.
E a Copel, ela é estatal, similar ao caso da CEMIG, e a gente percebe que o dividend yield, apesar de ter sido muito bom, né, parece ser muito mais um resultado pontual. Feitas todas essas ressalvas, a minha opinião, a que apresenta as melhores condições no momento, e eu tenho ela na carteira e me trouxe bons resultados até o momento, é a ação da CEMIG. Então, se eu fosse aumentar a posição na área de energia elétrica, nesse momento, ela seria uma forte candidata aí a fazer o aporte. Espero que os dados do vídeo sejam úteis em seus estudos. Lembrando que não é nenhuma recomendação de investimento nesse vídeo. Se gostou do conteúdo, fique à vontade para curtir e compartilhar. Vou deixar um card aqui com canto com a lista de ações analisadas no canal. Tem várias ações ali que podem ser interessantes. E vou deixar o link aqui com uma análise comparativa semelhante que foi feita para as ações de saneamento, que também é um outro setor bastante resiliente da Bolsa.